A Bnei Brit é uma instituição que se destaca pela luta pelos direitos humanos, cultura, fraternidade e tem forte atuação na área da beneficência há mais de 170 anos. A nossa repórter Priscila Celino conversou com a nova presidente da Bnei Brit São Paulo, Zeila Sliosbergas. Confira. Olá! Hoje eu vou entrevistar a nova presidente da Bnei Brit São Paulo, Zeila Sliosbergas. Tudo bom, Zeila? Tudo bem. Olá, como vai? Tudo bem. Fala um pouco como é que começou o seu engajamento comunitário. Na década de 30, meu avô Maurício Zimber, ele foi um dos fundadores da Sinagoga da Moca. Nos anos 40, minha avó ele chamava Miriam Sliosbergas, era muito conhecida pelos comerciantes do Bom Retiro, quem é dessa época vai lembrar, um trabalho que ela fazia muito caridoso, principalmente para as noivas que vinham pedir ajuda para os seus casamentos. Nos anos 50, meus pais foram morar em Mogi das Cruzes. Na época, lá tinham 18 famílias e lá eles fundaram a Associação Israelita para prover a educação judaica das crianças. E nós mudamos para São Paulo em 1964 e nessa época minha mãe já era uma ativista Vitso. E a história Bnei Brit começa em 1980, quando meus pais foram convidados para fazer parte da loja Horácio Laffer, e em 85 foi meu pai e na época os casais que faziam parte das lojas, grupos, né? Foram convidados para ser presidentes dessa loja. A minha história pessoal começa em 1974. Eu casei e fui morar no Rio de Janeiro e em pouco tempo já tinha uma necessidade de estar engajada. Então, através de amigos, eu entrei na Vitso, fiquei lá quase 25 anos. Em 2002, eu comecei a ter uma participação num projeto muito bonito chamado Voluntários da Aliança. É um projeto que foi criado pela loja Albert Einstein, muito antigo, muito eficiente, muito importante para a comunidade do Rio. E eu resolvi, então, voltar a uma vida mais ativa e pedir para ser convidada para entrar na Bnei Brit. E em 2013, eu fui convidada para ser presidente da loja Erut. Mudei para São Paulo em 2015. E então continuei engajada na Bnei Brit, porque é uma instituição nacional. E aqui então passou um ano e com os projetos que nós tínhamos já comunicado, né, entre as regionais, eu fui convidada para ser presidente. Como é estar à frente de uma instituição como essa? Um dos vamos dizer assim, dos prazeres de estar nessa instituição é o trabalho entre irmãos. Nós temos um trabalho que podemos chamar irmanado. Quais são os projetos, então, dessa sua gestão? Nós temos um projeto que começou há 12 anos atrás, que são as jornadas que são feitas com os professores. Há professores de todas as escolas, são convidados, municipais, estaduais, privadas. E esse projeto, o ano passado, tivemos uma intercorrência que foi o incêndio do Memorial da América Latina. O último dessas jornadas de ensino do Holocausto, Direitos Humanos e Cidadania, tiveram 1.200 professores. Quando houve o incêndio, nós ficamos pensando o que fazer, e aí entra a nossa inovação. Começou-se a pensar num novo projeto em que atenderia tanto a comunidade dos professores quanto dos alunos. E criou-se então o projeto Mergulho. É um projeto novo que foi implantado o ano passado inteiro, onde se trabalha com as oficinas, com professores, e temos um convênio há 6 anos com a Secretaria Municipal de Educação. E esses professores faziam então uma oficina prévia para irem levar para as escolas as ideias surgidas e culminava com a apresentação de uma peça que chamava O Mergulho, com 3 personagens, né? São 3 amigos jovens, são adolescentes, um é coreano, um judeu e um negro, que tem todas as questões da juventude, das dúvidas, das diferenças. E nessa peça
essa peça foi apresentada para praticamente 2.500 jovens e foi feita em vários CELs. Esse ano, esse projeto continua renovando esse convênio e nós vamos atender a 28 apresentações, são 28, podem ser em vários centros, com uma meta de atingir mais ou menos 6.000 jovens. Um outro trabalho nas escolas particulares, esse ano vai ser uma apresentação de um trabalho de pesquisa da doutora Anita Nowinski, e vai ser feito todo um envolvimento, né, com os alunos através de ferramentas, que como vai ser lançado mais para frente, eu não vou detalhar muito, porque ainda estamos lançando, mas o tema é o judeu na história do Brasil. Nós temos lindos projetos com crianças, fizemos já vários há muitos anos, que são a brinquedoteca, que é instalar uma brinquedoteca dentro de um hospital, nas creches, e temos também um trabalho pontual que é levar um momento diferenciado como um palhaço, que fala coisas, que transmite ideias de ecologia e fala sobre coisas da vida, e oferecemos também um material escolar para aquelas turmas que fazem um convênio conosco, que nos requisitam para esses encontros. Vamos ter um quórum grande de voluntários, que é o trabalho da acuidade visual. Então, nós temos uma programação muito extensa e importante de palestras, de encontros sociais, principalmente com os casais dos grupos mais jovens, que a gente fala jovens, eles já estão na instituição há alguns anos. E quais são as principais dificuldades que uma pessoa enfrenta ao estar à frente de uma instituição judaica? Nós temos 60.000 judeus nessa cidade, aproximadamente, e muitas instituições. Então, o que nós observamos é que a problemática que se ouve muito se chama tempo. As pessoas não têm tempo, mas em algum momento da vida, as pessoas começam a pensar, por razões várias, o que elas estão fazendo aqui nesse mundo? Qual é a ação que elas querem ter? E, de repente, aquilo começa a ganhar algum sentido. As pessoas começam a buscar algo que está tão próximo, né? Porque trabalhar numa instituição como a Bnei Brit e outras é você olhar para o outro. E qual que é o principal papel da Bnei Brit? Porque você falou um pouco da questão do antissemitismo, dos trabalhos em escolas, os projetos, mas qual que é o principal papel da Bnei Brit? Nós temos 3 pilares, né? A beneficência, a fraternidade e a harmonia. Essa é a base da instituição. E agora, como nova presidente da Bnei Brit São Paulo, o que você diria para a comunidade judaica? Qual que é a sua mensagem como presidente? Bom, eu agradeço essa oportunidade de vir aqui e me sinto muito honrada de poder estar nesse lugar. O que acontece quando você ocupa um cargo desse? Você, primeiro, tem uma grande responsabilidade. Depois, você está sendo convocada para realmente se engajar efetivamente e, vamos dizer, realizar o seu papel, né, como mulher, como judia. Você está tendo essa oportunidade como ativista, mas o mais importante que para mim, meu sistema de valores é o material humano, como a gente fala, são as pessoas, é o vínculo afetivo que existe na instituição, o vínculo fraterno. E eu penso que ser uma pessoa que trabalha numa instituição como a Bnei Brit é poder demonstrar o que você está fazendo aqui, o que você tem para oferecer e você se aprimorar como pessoa. E então, falando em aprimoramento, eu queria dizer que eu primo que todos tenham um bom Pessach, que seja uma festa linda em família, e porque eu acho que nós trabalhamos em instituição, e a Bnei Brit, principalmente, é uma grande família. Então, Hag HaPessach, e muito obrigada. Obrigada pela entrevista, Zeila. Muito obrigada. Nada. E você, continue com o Shalom Brasil.